Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Pode sentar em nome. As mulheres sempre ganham, né? E olha que nós temos um reforço aqui com a voz do Luiz, né? Bom dia, nome do Senhor. Mas mesmo assim as mulheres ganham. Misericórdia. Um dia os homens vão ganhar aí. Amém? Aliás, homens que vencem, sábado que vem, Madureira, 9 horas da manhã, hein? O homem que não vai trabalhar, não tem trabalho aí nesse sábado, esteja lá. 9 horas da manhã. Estou com uma mensagem preparada para os homens no sábado. O pastor Maico também vai pregar, vai ser um culto especial. Então, homens que vencem, sábado que vem, 9 da manhã, lá em Madureira, em nome de Jesus. Depois, dia 16, as mulheres que vencem. Aí a gente fala mais para frente. Amém? Mas sábado que vem, homens que vencem, 9 da manhã, sede Madureira, e eu estarei lá pregando para vocês no nome de Cristo. A mensagem já está preparada, está forte. Eu acho que você vai gostar bastante. Não falte em nome do Senhor. Inclusive os jovens também, que também são homens que vencem, né? Em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos fazendo o domingo da chegada à fonte. Nós já vimos que tem uma fonte natural e uma fonte. A fonte natural, nós vimos, é importante ou não? Sim ou não? Já vimos, a fonte natural é importante, ela é importante, você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que casar, tem que se dar em casamento, e para casar tem que se dar namoro, a noivado, tem que estudar bastante, quem ainda está aí nessa fase, enfim, as fontes naturais, normal, bom, importante, mas primeiro qual vem? Primeiro a espiritual. Falamos inclusive do servo do Abraão, né? Que ele chega até uma fonte, com sede, com certeza, com 10 camelos, ele não vai pegar água. Ele primeiro vai à fonte espiritual. Ele fala, Senhor, se eu achei graça aos teus olhos aí, então a primeira donzela que aparecer para pegar água aqui, e eu pedir, me dá de beber, e ela me der de beber, e ainda falar, vou dar para os seus camelos, essa vai ser a mulher que eu vou levar para casar com o filho do meu senhor, o Abraão, no caso o Isaac, o filho dele, que a Rebeca iria casar. A Bíblia diz que quando ele faz essa oração, antes dele terminar a oração, olha como é que, né? Antes de terminar, quando você vai firme na fonte certa, né? A resposta não demora. Antes de terminar a oração, a donzela apareceu. Era a Rebeca. Ela coloca água no cântaro e quando está subindo para ir embora, ele corre até ela e chega perto dela e fala assim, me dá um pouco dessa água. E ela fala assim, eu vou dar. E pode beber. Ah, eu vou dar para os seus camelos também. Aí pronto, acabou. Era ela. E aquela voltou, ela foi com ele. Naquele mesmo dia ela foi com ele. E quando deu de cara com Isaac, se apaixonou. A coisa foi realmente de Deus. E quando é de Deus, tudo encaixa. Amém, Jesus? Hoje eu quero falar em Gênesis com você. Então nós já concordamos que a primeira fonte é espiritual. A segunda é natural. E a natural é importante, mas a mais importante de todas é a espiritual. Deus quer, nesse mundo natural, te abençoar. Eu vou falar hoje mais propriamente da fonte espiritual, em Gênesis 21, tá? Por quê? Porque essa fonte espiritual, nem todo mundo consegue enxergá-la. Entende? Tem gente que tem visão perfeita, mas não enxerga. Deus está lá diante dele, assim, e a pessoa não consegue enxergar Deus acenando para ele e mostrando, não vai. A pessoa não vai. E Deus está chamando. Ou Deus está mandando parar, e a pessoa não para, ela continua. E a gente insiste. Eu falo o crente de uma maneira geral, né? Que devia ouvir e devia ver a fonte espiritual e não consegue ver. O servo do Abraão viu. A mulher samaritana viu, no final, no início não. No início ela até briga com Jesus, a fonte espiritual, porque ela queria só a água natural. Depois ela, lembra, ela deixa o cântaro e vai falar de Jesus para os outros, samaritanos. Então ela já deixou a fonte natural que é em segundo plano. Ela deixa o cântaro e vai. Então a gente já viu isso. Hoje eu quero ver com você que essa fonte espiritual, ela está sempre presente, sempre perto. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscar de todo o vosso coração.
Amém, Jesus? Essa fonte espiritual está sempre perto. Nós estamos longe de Deus por culpa nossa. Nós não estamos recebendo dele o que deveríamos, a culpa é nossa. Mas ele está perto, só que alguns olhos estão fechados no mundo espiritual. Lembra do apóstolo Paulo? Ainda quando era Saulo de Tarso, lá em Atos 9, quando no caminho para Damasco, ele tem uma visão de uma grande luz que aparece, e ele cai do cavalo lá, e quando abre o olho já está cego. E naquela luz Jesus fala com ele: Saulo, Saulo. Aquele dia deve ter sido tremendo, né? O Saulo, que era um homem valente, deve ter tremido na base naquele dia ali. Por que me persegue, Saulo? Quem é, Senhor? Quem é? Só uma luz. E a voz, né? Deve ter olhado para tudo canto. Quem é, Senhor? E já cego. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí depois ele é levado lá, fica já com o povo de Deus. O Ananias é levado, ora por ele. 3 dias depois a escama cai e ele volta a enxergar. Mas aí já tem outra visão. Eu tenho que ter outra visão. Eu nasci de novo. Eu aceitei Jesus como Salvador. Minha visão de mundo tem que mudar. A minha visão de espaço, de mundo, de tempo, sabe? Tudo tem que mudar em minha volta. Na minha periferia aqui, de visão, tem que mudar tudo. Amém, Jesus? Por quê? Porque eu nasci de novo. Eu nasci de novo. O mundo não pode ser mais ter em mim a mesma atração que antigamente tinha. Eu agora nasci de novo. E a fonte espiritual tem que ser a coisa mais importante. Aqui em Gênesis 21, só para você entrar no contexto, a gente vai ver aquela mulher que teve um momento de como é que eu vou dizer? Não é nem de amor, não. Ela se deitou com Abraão, ou o Abraão se deitou com ela, mas amando da própria Sara. Tem gente que não sabe esperar, irmão, não sabe buscar a fonte espiritual, né? O Abraão e a Sara receberam uma promessa: vou fazer de vocês uma grande nação. Mas a Sara era estéril. E o que eles tinham que fazer? Sair da terra deles e da parentela deles. Ali, a terra e a parentela estavam atrapalhando. Às vezes acontece, tá? Às vezes acontece. Atrapalha. Mais atrapalha do que ajuda, às vezes. E no caso dele, ele vivia no meio de um povo idólatra. Um povo de práticas estranhas. E Deus fala assim: sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, vou te fazer uma grande nação. Quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Eu vou ser contigo. E ele saiu. 318 servos, mais o sobrinho e a Sara. Foi embora. E Deus honrou o Abraão. Só que, como foi demorando, passou 15, 10, 5, 10, 15, 20 anos, só 25 anos depois que ela foi ter, né? O Isaac. Aí a Sara já velhinha, achando que não ia mais ter condição, porque já a Bíblia fala, o ventre já estava amortecido já. Aí ela fala assim: se deita com a minha serva Agar, é o nome dela. Deite-se com ela, o meu marido, para que a gente possa ter a descendência. E Deus falou que seria como a areia do mar, então faz um filho nela aí. E foi isso que aconteceu. Ali nasceu Ismael. Quando Ismael está chegando já na juventude, ali perto de 15, 16 anos, aí Deus aparece para o Abraão, ali entre 14 e 15 anos. E aparece para o Abraão, fala com a Sara engravida também, e o filho dela nasce. Aliás, o Ismael era um pouco mais novo quando ele nasce. E aí ela começa a ver que há uma rixa entre ela e o Agar, entre o filho do Agar da Agar e o filho dela, o Isaac com o Ismael, e aí a Sara vai fazer uma coisa que aos nossos olhos, e eu queria falar isso com você hoje, aos nossos olhos parece horrível, irmãos. Sabe, Deus às vezes permite que coisas aconteçam com a gente não entende de imediato. A gente até acha, desculpa a expressão que eu vou falar aqui, o que eu vou falar, mas a gente até acha que é o diabo, irmão. Tem gente que até amarra. É o diabo. E não é Deus permitindo. Mas a coisa é tão ruim, tão estranha, que a gente até acha que é o diabo.
Deus realmente está no controle e tudo coopera para o bem. Amém, Jesus? Se eu sou de Deus, eu sou de Deus. Acabou, não sou do diabo mais não. Mas tudo é do diabo? Às vezes não. Às vezes Deus permite umas batalhas tão violentas que a gente não entende. A gente fala assim, é o diabo. Mas é Deus preparando tudo. Amém? Olha o que a Sara vai fazer. Aí você vai já, o contexto você já tem. Versículo 14 diz assim, ó. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi andando errante, aonde? No deserto de Berseba. A Sara mandou despedir o filho do Abraão. Não era filho dela, né? Era filho só do marido dela, com outra mulher. E ela fala assim, ó, pega essa mulher, pega o filho dela, não é o nosso filho já veio, nós temos o Isaac agora, o Isaac é o filho da promessa, não vai ser o Ismael o filho da promessa. Despede, manda para o deserto, se morrer, problema é deles. Feio, né? O que a Sara fez, né? Maldade, né? Malícia, coisa, sei lá, uma coisa ruim no coração, né? Cara, como é que ela faz uma coisa dessa? Aí sim, nessa fase, nesse momento, o Ismael tinha ali entre 15 e 16 anos. 16 anos, por aí. Era um jovenzinho já, chegando à juventude dele já. 15, 16 anos. E ela manda os dois para o deserto. Ela chama o Abraão, não quero mais essa mulher aqui. A Agar também era, de vez em quando, criava umas intrigazinhas com a Sara ali. Mas daí você despedir a Sara e o filho do seu marido, não era dela, mas era do marido dela. E despedir, manda para o deserto. Deserto é complicado, irmãos. Entendeu? Aí você vai pensar assim, que coisa horrível. A Sara, poxa vida, a mulher do Abraão. O Abraão, que é o pai das nações, o filho, aquele que foi o precursor do povo de Deus, foi do Abraão que surgiu os hebreus, os israelitas, os judeus. Eles chamam ele, até hoje, os judeus chamam o Abraão de pai. Nosso pai Abraão. Amém, Jesus? E às vezes se remete ao Isaac ou a Jacó. Nosso pai, a mulher samaritana falou pai Jacó. Esse poço é do nosso pai Jacó, lembra? Amém, irmãos? Que era neto do Abraão. Então, assim, ela simplesmente, uma mulher de Deus, mas que pegou por chateação no coração, manda a mulher que havia se deitado uma vez com Abraão, não era amante dele, coisa nenhuma, nada dessas coisas de hoje a gente vê hoje em dia, não. Foi proposital, foi tipo um acordo mesmo. Você deita com ela, gera um filho, esse filho vai ser o filho da promessa, que eu sou estéril, já estou velha, não posso te dar filho. Aí quebrou a cara. Deus apareceu e falou, não, é você, que negócio é esse aí? Eu prometi, eu vou cumprir. E já com 99 anos, ela gerou. Ela tinha 89 quando gerou, 90 quando ele nasceu. Né? Ele tinha 99 e 100 quando Isaac nasceu. Aí, passado alguns anos, ela faz isso aqui, ela manda o Abraão, pega a Agar e o filho dela, manda embora. Ah, mas ele vai ficar no deserto? E daí? Manda embora. Que maldade. Mas olha só. Versículo seguinte, versículo 15. E consumida a água do odre, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, 150 metros, tá? Um tiro de arco é mais ou menos isso. É como daqui 150 metros, sei lá, ali no calçadão, chegando no calçadão, mais ou menos, 150 metros, 150 metros, né? Então, de longe, ele está debaixo de uma árvore, ela se retira desse espaço, todo não dá nem para ver direito, né? De longe não dá nem para ver direito, ainda mais no deserto. Mas vamos lá, vamos continuar. Porque dizia que não veja eu morrer perdeu a esperança, sim ou não? Ela sabia, então, no coração dela, tá? Porque ela não estava entendendo ainda. Por que eu estou no deserto? Por que eu e meu filho estamos no deserto? O meu filho também é filho do Abraão.
Um homem rico, que o Abraão agora já está milionário, já está rico de novo, já cresceu. Né? Por que eu estou aqui? O que eu fiz de errado? Eu não pedi para ter filho com ele. Foi a minha senhora que mandou me deitar com ele. E ela me despede desse jeito, e agora meu filho vai morrer, e eu também. Me deu um pouquinho de água que já acabou. E aqui não tem água. Então eu vou deixar ele aqui, fica aí meu filho. O garoto era obediente, hein? Você é um jovem, jovem de hoje com 16 anos, né? Alguns parece que eles se emanciparam, não adianta nem você falar que ele quer fazer a coisa do jeito dele. Vira a noite na rua, a gente vinha para cá, vimos uns jovens vindo da madrugada lá, sei lá de onde eles estavam vindo, mas tudo meio com a cara amassada já, e é tudo garoto novo, 16, 17 anos. Então, naquela época não, eles eram obedientes a pai e mãe direitinho. E ele fica lá debaixo da árvore e ela fala assim: porque eu não quero ver o meu filho morrer aqui no deserto. Então, deserto é um lugar que tira a esperança das pessoas. Deserto é um lugar que faz, quando a gente está passando por esse momento, faz a gente ficar amargo, triste, angustiado, perturbado mesmo. Não tem para onde olhar. Você olha para um lado e olha para o outro. Areia, 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 areia. Calor, 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 calor. De noite frio, frio, frio. E você não tem nada. Até achar um oásis, você fica ali. Ou aparecer, sei lá, um calango daquele para você queimar e tentar comer alguma coisa. Mas é só ela e um garoto. Entendeu? Sim ou não? Ela perdeu a esperança, irmãos. Porque o deserto tira a esperança das pessoas. É um deserto. Aí ela entende que o garoto vai morrer. E no coração dela devia estar magoado com a Sara, né? Porque ela não fez nada para merecer aquilo exatamente. Embora ela fosse meio implicante com a Sara. Meio implicante. Até a Sara ter o filho, ela implicou bastante. Depois os garotos também ficaram de implicância ali. Mas nada é motivo para você jogar uma pessoa num deserto. Né? Nada motivo para... Não era motivo para a Sara fazer o que fez. O que a gente não entende às vezes, e o que ela não entendeu ali, era que aquela situação foi preparada pelo próprio Deus. Se você for olhar versículos anteriores, você vai ver Deus falando aqui, ó. Olha o versículo 9, rapidinho. Eu vou voltar já no versículo que nós paramos, tá? Olha o 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Então você vê que está uma certa ira entre elas duas ali, entre as crianças, a implicância, e o filho zombava. 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão. Claro, é filho dele, né? Por causa de seu filho. Agora presta atenção, 12. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Eu vou honrar o Ismael. Entendeu? Ele é semente tua, Abraão. Eu vou honrar o Ismael. Pode liberar. Isso veio de mim. Então parecia que a Sara estava sendo má, mas na verdade, talvez sem perceber, ela estava obedecendo uma vontade de Deus. Era da vontade de Deus que essa mulher e o seu filho estivessem fora daquele local e estivessem lá no deserto. Era da vontade de Deus que aquela situação se formasse. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Eu quero dizer que você pode estar hoje passando por um deserto violento, mas se você estiver debaixo de promessa, pode se preparar. Pode se preparar que de repente seus olhos se abrirão, e você vai ver que isso vai acontecer aqui. De repente seus olhos se abrirão e você vai ver Jesus de perto. Você vai ver coisas tremendas acontecerem. E você vai ficar pensando, mas como é que pode? Parece que da noite para o dia, um vendaval veio e colocou tudo no lugar. Como é que pode? Olhando sem entender,
parece que a Sara foi muito má e usada pelo diabo. Quem lê e não tem o contexto vai pensar, essa mulher é do diabo. Mas não era, Sara era de Deus. Mas essa mulher, como é que ela faz uma coisa dessa com uma criança, ainda sendo filho do marido dela? E foi ela que deu a ordem, deita com a minha serva, gera um filho para a herança. Como que ela faz uma coisa dessa? O Abraão questionou. O Abraão falou, eu não vou fazer isso com meu filho. O que você quer fazer, Sara? E ele deve ter ficado pensando, e agora? O que eu faço? Tem meu filho, tem o Isaac, filho da promessa, tem a minha esposa, que é minha esposa mesmo, que eu amo, a Sara, mas tem a serva, eu não pedi para deitar com ela, eu não sou assim, eu tenho só uma mulher, mas olha só o que aconteceu, é meu filho Ismael. Aí Deus vem e fala, calma, isso vem de mim. Foi eu que impeli a Sara a tomar essa atitude. Pode parecer que não foi, mas fui eu, Abraão. Fique em paz. O Abraão mandou com pão, água, porque eles estavam, tanto a mulher quanto a criança, o jovem, o Ismael, eles estavam debaixo de promessa. Debaixo de promessa, irmão, não tem jeito. O mar vai se abrir, a água vai aparecer, a fonte vai surgir, seus olhos vão abrir, pode estar um deserto tremendo, que você vai ver que a promessa se cumpre. O segredo é estar na promessa de Deus, na palavra. O segredo não é não passar por tempestade, ou não passar por desertos, não passar por vendaval. Não, o segredo é estar debaixo de promessa, debaixo de palavra. Deus te deu a palavra? Deu, mas está pesado. Segura o peso. Busca Deus. Vai para a fonte espiritual. Ah, mas eu não estou conseguindo enxergar a saída. Vai enxergar. Continue orando, porque se você está debaixo de promessa, seus olhos vão se abrir, você vai enxergar a saída e milagres grandes acontecerão ainda no deserto. Amém, Jesus? Então Abraão não despediu por maldade. Ele estava na promessa. Falou, pai, então tudo bem, vou despedir. Toma um pouquinho d'água, vai tranquila. E eu tenho certeza que o Abraão falou com Agar. A Bíblia não diz, ela é resumida. Mas eu tenho certeza que o Abraão chamou Agar e falou, Agar, Deus falou comigo, você sabe que eu sou servo de Deus, que o seu filho, vocês serão cuidados por ele, e ele também vai fazer de vocês uma grande nação. Está na promessa. Pode ir tranquila, mulher. Fique pai para o deserto, Abraão. Eu não fiz nada, eu só obedeci, tudo bem, são crianças implicando com o outro, mas são crianças. Só porque meu filho zombou do filho dela. Calma, Deus está neste negócio. Pode ir. Irmãos, vou repetir, tá? Tem coisa que vai parecer que é o diabo, mas é Deus que está preparando tudo. Talvez pondo a sua fé em ação, porque Ele quer fazer algo grande na sua vida. Pode ter certeza, tá? Uma coisa eu falo de cadeira. Minha esposa está aqui, sabe muito bem. Você quer crescer com Deus, pode se preparar para a batalha, filho. Você vê, às vezes, assim, um líder, uma pessoa que faz a obra, um líder do estado, regional, uma pessoa bem-sucedida. Você não sabe que aquela pessoa já passou com Deus ali, passou poucas e boas, para Deus poder colocar essa pessoa na posição. Deus vai provar muita gente primeiro. Amém, Jesus? E aqui está vindo mais uma prova. E o que aconteceu aqui então? Agora voltando lá no versículo onde nós paramos. Versículo 16. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, 150 metros, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Então perdeu as esperanças, esqueceu da promessa, não pode esquecer. 17. E ouviu Deus a voz de quem? Para aí, rapidinho. Irmãos, a promessa era para o Ismael. Entende? Deus ouve a voz do Ismael. Então você tem a Agar com seu filho Ismael, eles estão no deserto, ela vê que a coisa pegou, porque a água acabou, vamos morrer, eu não quero ver meu filho morrendo nos meus braços, então fica aqui debaixo dessa árvore, eu vou lá 150 metros depois, vou ficar lá olhando e chorando, porque não tem mais o que fazer. Fica aí, não quero você morrendo nos meus braços não. Você morre aí, eu morro lá e acabou a nossa vida. Ela esqueceu da promessa.
Deus está cuidando, Deus está nesse negócio, não se preocupe com o deserto, foi Deus que mandou, fique em paz. Ela esqueceu. Aí a Bíblia fala que Deus ouve a voz, ele não ouve, presta atenção, isso aqui é importante, o choro, ele ouve a voz. Aquele menino ficou lá, mas não ficou parado não, a promessa era para ele, era ou não era? Está aqui, ó. Mas também, no versículo 13, o filho desta serva farei uma nação. Entende? A promessa era para aquele jovem de 16 anos. E o jovem de 16 anos, colocado debaixo de uma árvore para morrer, ele falou: Senhor, o meu pai, o Abraão, disse que o Senhor tem uma promessa para mim. E agora a minha mãe me deixou aqui para morrer. Como é que é isso? Quem está com a razão? Minha mãe? Mãe. Entende? Laço de mãe e filho é forte, sim ou não? Mais do que pai, muitas vezes. Só se é uma mãe desnaturada. Aí o pai tem um laço maior. Mas geralmente é a mãe que tem um laço maior. É assim ou não é? E com razão, porque o que vocês sofrem, por causa das crianças, né, irmão? Nada mais justo, em nome de Jesus. A própria mãe, ela fala assim: Senhor, e aí? O meu pai, o Abraão, disse que o Senhor faria de mim também uma grande nação, que nós poderíamos ficar tranquilos. A água acabou, minha mãe me deixou aqui para eu morrer, ela se distanciou, está lá do outro lado, nem consigo enxergar lá direito, com essa poeira toda aí do deserto. E eu estou aqui, eu vou morrer? O que está acontecendo? Aí Deus ouve a voz do garoto, irmãos. Por que Deus ouve a voz do garoto, o menino de 16 anos, e não ouve a voz da mãe que está desesperada? Primeiro porque ela está desesperada, e não adianta você ficar desesperado. O que adianta é você ter esperança, e não desesperança. Entendeu? Eu não sei que deserto você está passando, que luta você está passando, mas não adianta ficar gritando na sua casa: Deus, e agora? Mas o que eu fiz? Para. Você está gritando como louco, como louca. Parece que Deus te abandonou. Amém, Jesus? Isso é um grito desesperado. Não é um grito de quem tem fé, de quem tem promessa, de quem tem palavra revelada. Aquele garoto tinha uma promessa para ele. Ele tinha uma palavra revelada para ele. E ele fala com Deus. E a Bíblia fala que ele ouve a voz do garoto. Não é o choro. A mãe está chorando. Meu filho vai morrer, o Abraão mentiu para mim, esse Deus não é nada do jeito que ele falou. E ela está chorando lá, achando que o filho vai morrer a 150 metros na frente dela. Mas o garoto está orando, irmãos. Quem tem palavra ora, quem tem revelação ora, quem tem promessa ora. Pode orar que vai dar resultado. Amém, Jesus? Tem que ter a promessa, tem que ter a palavra. Tem que ter a revelação de Deus. Se estiver na revelação, você pode enfrentar tempestade, pode enfrentar mar, pode andar sobre o mar igual Pedro. Tem promessa, tem revelação, tem palavra. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Deus ouviu a voz do garoto. Isso aqui mexeu comigo. Deus ouviu a voz do garoto, irmãos. Não foi o choro da mãe, desesperada. Então, não é porque você vai ficar desesperado, gritando, e agora, meu Deus do céu, acabou tudo. Isso não vai mudar nada no mundo espiritual. Pelo contrário, isso vai alimentar o maligno. Entendeu? Ele vai falar assim: essa pessoa está na minha mão, olha o medo dela. Olha como ela está desesperada. Ela está na minha mão agora. O desespero faz isso. Faz a gente criar uma tristeza, uma amargura, e não enxergar o que está perto da gente, a fonte espiritual. Jesus nunca abandonou, ele falou: nunca vou te abandonar. Jesus está pertinho de você o tempo todo, irmãos. O tempo todo, junto o tempo todo. Ele falou: nunca te abandono. Amém, Jesus? Nunca eu vou te abandonar. Só que às vezes nossos olhos se fecharam, porque preocupação, amargura, tristeza, sem esperança. Meu filho vai morrer, então fica por aí. Aí Deus vai e ouve. Aquele garoto foi de Deus naquela hora. E aí ele ora a Deus, e Deus ouve a voz do garoto, não da mãe. E o que acontece? 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a quem? Aí Deus foi falar com quem está desesperada.
Deus não foi falar com o garoto, não. Ele não foi falar com o menino. Ele ouviu a voz do menino e foi falar com a mãe. Quem é que está desesperado? Fica aqui que você vai morrer, não tem mais água para te dar. Fica aqui e não quero que você morra nos meus braços. Ela ama o menino, tá? Ela perdeu foi a esperança. Ela está desesperada. Perdeu a esperança. Mas ela ama o menino. Então, fica aqui, não quero que você morra nos meus braços. Vou para 150 metros, que eu não quero ver você morrendo, agonizando de sede até morrer. Isso eu não quero enxergar isso. Aí o menino, ela chora. O menino clama, ora. Deus ouve o menino e fala com quem? Com a mãe que está desesperada. Ele nem falou com o menino, ele falou com a autoridade dele. A mãe era a autoridade dele. Mas a autoridade dele estava desesperada. Se eu sou uma autoridade espiritual, não posso me desesperar. Eu tenho que usar a fé. Amém, pessoal? A pessoa chora, e fala, não. Vai para a igreja, você vai mudar. Vai melhorar. Eu tenho que usar a fé. Diga graças a Deus. Então o menino clamou, mas ele falou com a mãe. E ele foi lá. E o anjo fala assim, ó. E o anjo de Deus, a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Qual é o seu problema? Mas não dá para ver não qual é o problema dela? Dá ou não dá? Você vai em casa procurar um dinheiro para comprar o pão, não tem dinheiro. Vai catar as moedinhas para comprar um pão para tomar café com sua família. Deus não está vendo o seu problema? Por que ele chega e fala: o que você tem? Que tens, Agar? O que você está passando? Que desespero é esse? Que choro é esse? Por que você está assim? Ela deve ter pensado assim. Ela deve ter olhado em volta dela assim. Você está de brincadeira comigo, né? Acabou a água. Meu filho está lá do outro lado, lá morrendo, agonizando. Eu estou aqui. Não fiz nada para merecer isso. Vou morrer e meu filho aqui num deserto, por causa da Sara. E do teu servo Abraão, tá? E o Senhor me pergunta: que tens, Agar? É sério? Muita gente fala assim, irmão. Muita gente. Você não está vendo o que eu estou passando, não? A pessoa não entende, irmão, o que Deus quer fazer. A pessoa não entende que o que Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não vai falhar. Nenhuma palavra que sai da boca do Senhor volta para Ele vazia. Todas as palavras que saem da boca do Senhor, antes de voltar, já vai fazer o que Ele determinou que ela faça. É o que está escrito. E se Ele determinou, vai acontecer. E Ele já aparece para ela e fala: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Não foi a sua não, que você só está chorando, reclamando. Deus não ouviu seu choro, sua reclamação não. Deus ouviu a voz do seu filho, porque foi para ele que ele deu a promessa. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ainda bem que ela saiu de perto do filho, sinceramente. Vou falar uma coisa aqui, não fique triste comigo, tá? Não fique triste comigo. Mas tem gente que você ama, que tem hora que você tem que sair de perto. Não fica triste comigo, não. Tem gente que você ama, que tem hora que você tem que sair de perto. Porque senão essa pessoa vai arrasar com você. Vai arrasar com sua fé. Vai acabar com a sua fé. Ainda bem, foi de Deus, irmão. Foi de Deus. Ela fala assim: fica aqui que eu vou lá. Porque se ela ficasse naquele desespero do lado do filho, o filho não teria orado. Ia morrer os dois lá. Ia perder a bênção. Foi de Deus ele ficar sozinho. E ele falou: Senhor, minha mãe saiu, foi para lá, disse que eu vou morrer, mas como? Porque o meu pai, o Abraão, é teu servo. E o Senhor falou para ele que eu vou ser uma grande nação também, como o filho dele, o Isaac. Mas ela saiu, foi embora e falou que eu vou morrer. E ele ouve a voz do menino e fala com a mulher lá do outro lado, desesperada. Amém, Jesus? Ainda bem que ela saiu de perto dele. Porque se com aquele desespero, se ela ficasse perto dele com aquele desespero, ela ia roubar a fé do menino. Cuidado. Lembra do meu batismo que eu falei com vocês já? O testemunho que eu contei? Que eu cheguei em casa todo feliz. Mãe! A gente morava numa casa, minha mãe morava atrás. Vou me batizar domingo. Mãe, quero que a senhora vá lá. E ela vai: vem cá, meu filho.
Minha maninha, rapaz. Eu apaixonado pela minha maninha. Vem cá, meu filho. Há uma semana atrás, 2, você estava enchendo a cara de cerveja. Ela não sabia que eu usava droga ainda. Achava que era só bebida. Você estava enchendo a cara de cerveja. Dormindo noite na rua. Fazia um monte de loucura. Botava sua esposa triste. E agora você vai batizar? A minha mãe parecia uma mulher de Deus, irmão. Nunca frequentou a igreja. Agora você vai batizar? Aí ela falou a frase que me quebrou. Batismo é coisa séria. Coisa séria? Minha mãe nem católica. Minha mãe não sabia de nada da igreja, irmão. Mas é minha mãe. Uma mulher que eu era apaixonado por ela. E eu olhei para minha mãe assim. Cocei a barba que eu não tinha. Falei, minha mãe está certa. Parei para minha esposa, não vou me batizar não, vou esperar um pouquinho mais. Deixa eu melhorar. Deixa eu realmente me firmar. Aí eu batismo. Aí eu vou para o batismo. Não vou não. Aí sexta-feira eu vou para a igreja. E o pastor, no finalzinho do culto, aponta para o povo. Domingo é batismo, hein? E o diabo pode usar até sua mãe para você não batizar. Eu olhei para ela assim, ó. Você viu? Eu com a minha esposa. O diabo usou minha mãe. Aí ela falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, vou batizar. Cheguei em casa, mãe, vou batizar. Se a senhora vai ou não, é problema da senhora, não quero nem saber. Mas eu vou, espero que a senhora vá também. Mas eu vou... Tem certeza? Tenho. Não vem, não. Eu já pensando no diabo, né? Olhando para minha mãe já... Sai, diabo, sai, diabo. Amém, irmãos? Aí ela foi e viu o batismo. E em pouco tempo depois estava fazendo a obra de Deus já. Aquele homem foi usado por Deus naquele dia. Para mostrar para mim que eu tenho que ter cuidado. Ainda bem que a Agar não ficou perto do Ismael. Se fica, ela ia atrapalhar aquilo tudo. Aquilo foi preparado por Deus, irmão. Fica aí que eu não quero ver você morrendo. E foi para longe. E ele ouviu a voz do garoto, não foi o choro. Aí ele vai falar com a mãe. Por que você está chorando? O que você tem? O que eu tenho? Meu filho vai morrer. Vai morrer por quê? Eu não prometi fazer dele uma criança. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui? A gente tem que deixar Deus abrir nossos olhos, irmãos. E esperar no Senhor. Ele faz coisas tremendas. A Bíblia fala que transforma até maldição em bênção. Temos que confiar mais. Ela devia ter guardado aquela palavra do Abraão. Aí o que acontece? No versículo seguinte, o 18, né? No 18 diz assim, ó, 17, né? No 17 ainda. Diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Não foi a dela, ela só estava desesperada. 18. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande... É a mesma promessa, irmão, não mudou. Ela tinha essa promessa. Ele tinha essa promessa. O Abraão não despediu os dois sem falar com eles. Deus falou com Abraão, e Abraão falou com eles, pode ter certeza. O Abraão falou, vai em paz. Ah, mas no deserto eu vou morrer com meu filho, Abraão. Não vai, porque Deus falou comigo. Era o filho dele. Ele estava angustiado por mandar o filho dele para o meio do deserto. Você acha que ele não falou com ele? Claro que falou. Mas ela esqueceu na hora do desespero. Irmão, na hora do desespero você tem que lembrar que você tem um Deus. No tempo difícil, no tempo mau, tem que lembrar que tem um Deus. E no desespero ele não vai operar, é na fé que ele opera, não é no desespero. Por isso que ele falou com o menino, ele ouviu o menino e falou com a mãe. Ouviu o menino e falou com a mãe. Porque era o menino que estava intercedendo pela mãe. Devia ser o inverso. Mas era o menino. E graças a Deus que ele ficou sozinho para fazer isso. Porque se ele visse a mãe dele desesperada, ele ia se desesperar também. Entendeu? Então tudo concorre para o bem, né? Aí o que aconteceu aqui? Ó? E abriu-lhe, quando ele fala com ela, 19. E abriu-lhe Deus os olhos. E o que ela viu? Jesus está sempre perto, irmão. É a fonte.
Estava lá e ela não enxergava. O desespero faz você não enxergar a saída. O nervosismo, a angústia faz você não enxergar a saída. Não adianta ficar desesperado. Mas a minha situação é desesperadora. A dela também era. Ou não era? Num deserto sem água. A dela também era. Mas quando o anjo brada lá dos céus, a Bíblia fala que ele bradou lá dos céus, não apareceu na frente dela, bradou lá dos céus, ele fala assim: que tens, Agar? Qual o seu problema? Qual o meu problema? Olha aí, ó. Só deserto, não tem água, meu filho está lá do outro lado morrendo. Só está de brincadeira comigo. Qual o meu problema? Agar, Deus ouviu a voz do seu filho e eu vim falar com você. Não esquece da promessa, não. Ele vai fazer do seu filho uma grande nação. E ele não vai fazer algo grande com quem está morto, irmão. Você precisa estar vivo. Amém, Jesus? Aquela mulher estava morta, sim ou não? Espiritualmente. Né? Ela se entregou. E eu nem estou dizendo que a situação dela era fácil. A situação dela era complicada. Mas ela tinha promessa. Eu tenho a promessa, você tem a promessa. Nós vamos passar por momentos complicados e nós não podemos deixar a nossa fé morrer. Ele não fala com o morto, ele fala com o vivo. Quem estava vivo ali? Um orando, quase morrendo e orando. A outra desesperada, largou o filho para morrer. Quem estava vivo ali na presença de Deus? O Ismael. Aí o que acontece? Ele ouve Ismael e fala com ela. Ouve Ismael e fala com ela. Aí que ele vai levantá-la. Mas porque o Ismael estava lá. Então é o filho intercedendo pela mãe. O vivo pelo morto. No sentido espiritual. Amém, Jesus? E aí, ela então entende. Aí ela vai entender. Aí no versículo 20 diz: e era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. O homem fez uma nação no deserto. O garoto. É de Ismael que nascem os árabes. Um povo que cresce no deserto. Ele casa com uma mulher egípcia, vai ter filhos com ela, e outros filhos, e filhos vão gerar filhos, e vai se formar um povo que é a origem do povo árabe. Um povo que cresceu num deserto e se transformou nessa nação toda. A nação dos árabes descende do Ismael, no deserto. Aquele povo cresceu no deserto. Formaram-se nação no deserto. Era próximo ao Egito, mas estava no deserto. E ali, no deserto, foi o lugar da bênção do Ismael. Deserto pode ser bênção. Olha o que Deus mostrou para mim. Deserto pode ser bênção. Quando? Quando eu estou debaixo de promessa. Entendeu? É forte ou não é? Deserto pode ser bênção se você estiver debaixo de promessa, debaixo de revelação. Então o deserto pode ser bênção. Ali foi a bênção do Ismael. Foi no deserto que ele fez de Ismael uma grande nação. Pode ver a história de Ismael, você vai ver. Os árabes descendem de Ismael. E eles começam no deserto. Nômades. Andando ali pelo deserto, formando sua nação, e cresceu sobremaneira. Por quê? Porque estavam debaixo de promessa. Então, deserto pode ser bênção. Quando? Pode ser quando você estiver debaixo de promessa. Não tenha medo das batalhas, dos desertos. Não tenha medo das dificuldades. Você vai das muralhas que aparecem. Não tenha medo. Se estiver debaixo de promessa, o deserto vira bênção. Amém? Seus olhos se abrem, você vai enxergar o poço e aquilo ali é a sua salvação. Ela enxergou o poço. Ela estava cega. O desespero dela fez ela não enxergar que tinha um poço, uma fonte perto dela. Cuidado. Que às vezes você se desespera tanto que parece até que Jesus não está contigo. Tem crente mais desesperado do que ímpio. Parece que Jesus, mas ele está. Peça ele para abrir os seus olhos, você vai ver que ele está lá perto. E ali vai ser a sua bênção. Amém, Jesus? Tem promessa? Tem. Então ali Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Pode olhar, desde Abraão, vai olhando. O Abraão sai da terra dele, da parentela dele,
anda para lá e para cá como nômade, e onde o Abraão pisa, ele prospera. O Isaac é a mesma coisa, o filho do Abraão. Onde ele pisa, ele igualzinho a Abraão. O Isaac foi igualzinho a Abraão. Até descer para a mesma terra, ele desceu. E a terra lá dos filisteus. E ele vai lá e prospera. Depois vem o Jacó, sai de perto do irmão que queria matá-lo, vai para lá, trabalha pela esposa, 10 anos lá, 14 anos, 7 mais 7, né? 14 anos trabalhando, casa, trabalhou 7, casou com a esposa dele, depois trabalhou mais 7. Né? 14 anos no total. E trabalha, e Deus move, fica rico. Quando volta rico para casa e recebe o perdão do irmão. E ali começa a nação de Israel. E dele, da Rebeca, da Raquel, da Bia, que é Lia, tem tradução que diz Lia, tem tradução que diz Bia, Leia, né? Lia ou Leia, na verdade. Bia não, Lia ou Leia. E dali nascem as 12 tribos de Israel. Depois vem o José, depois vem Moisés. E você vai ver sempre esse povo passando por dificuldades tremendas, mas debaixo de promessa. E Deus tira eles daquela dificuldade. Pô, Moisés, irmãos. Moisés foi colocado no mar, numa rede, num cesto, betumado para não entrar água, porque o faraó ia matá-lo, porque já era um garoto. E a ordem era qualquer menino hebreu ser morto. Só podia deixar vivo as meninas. E aquele negócio vem pelo rio. E de repente trava num lugar e fica lá no lugar travado com o bebê chorando. No mesmo lugar que a filha do faraó foi se banhar, irmãos. Que coincidência, né? Mas que coincidência. Tanto lugar para daquele cesto travar, ele vai travar justamente onde a filha do faraó está se banhando. Aí ouve o choro, traz aqui, que coisa linda, vou ficar com ele para mim. Pronto, filho da filha de faraó. O Moisés agora vai ter uma vida boa. 40 anos até Deus mandar ele para a batalha e tirar ele lá do Egito. Você vê sempre, irmão, está debaixo de promessa? Pode ter deserto, pode ter mar, pode ter ameaça de morte. Pode ter ameaça de morte. Alguém pode falar assim, não vai passar de 15 anos, não vai passar de 10 anos seu filho. O problema que ele tem não tem jeito. E vai. Vai se tiver debaixo de promessa. Nasceu debaixo de promessa. Continue firme, porque vai. Amém, Jesus? Deixa Deus abrir seus olhos. Deixa Ele te mostrar a fonte. Ela abriu os olhos e a fonte estava lá. E glória a Deus. E ela falou assim, oh meu Deus, agora eu vou beber uma água aqui. Devia ter sido a melhor água, né? Eu acho. Eu não posso ter certeza, tá? Estou conjecturando também aqui. Mas eu acho que Deus criou aquele poço na hora para ela ali. Quer dizer, no mundo espiritual já existia, né? Deus descobriu assim o mundo espiritual para ela e falou assim, tem um poço aqui para você. Partindo desse poço aqui, forma uma nação aqui, uma cidade, e fica aqui com seu filho no deserto. Ela ficou. Pegou uma mulher egípcia, trouxe, casou com o filho. O filho começou a gerar filho. Virou uma nação, os árabes. Do jeito que Deus falou. Também farei de Ismael uma grande nação. De Isaac, os israelitas, e do Ismael, os árabes. Amém, pessoal? Deus é fiel, sim ou não? Amém? Deixa eu só, para terminar com você, ler Hebreus 8, versículo 6. Rapaz, isso é demais, né? Eu até coloquei assim, com promessa de Deus, anotei aqui, com promessa de Deus, o deserto vira habitação. Vai entender? Porque a Bíblia fala que o Ismael, ele habitou no deserto. Ele habitou. Ele não saiu do deserto para uma cidade, ele habitou lá. Então, com promessa, o deserto vira habitação. Que coisa, né? Habitação é um lugar onde você vai, é a sua casa. Você vai sair daqui, vai para a sua casa, um lugar onde você se sente bem, tranquilo, com a família. Mas com promessa o deserto vira... Eu anotei essa frase aqui. Com promessa de Deus o deserto vira habitação. Que coisa boa. Deixa eu só ler aqui rapidinho.
Hebreus 8, versículo 6 com você. Mas agora, está falando de Jesus, tá? Alcançou ele ministério tanto mais excelente. Esse agora significa que a obra na cruz já foi feita, tá? Ele cumpriu e já está lá sentado à destra do Pai. A obra está completa na nossa vida. Mas agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, uma melhor aliança, que está confirmado em melhores... Irmãos, a gente está vivendo melhores promessas do que o tempo do Abraão. Cuidado para você não ser uma pessoa desesperada e ficar amargurado e não conseguir enxergar a fonte perto de você. Ela está lá. Ela está lá. Nem que ele crie na hora ali para mostrar para você alguma coisa, mas ele faz. Porque ele está sempre presente. É a nossa fonte espiritual. Amém, irmãos? Tem que ter palavra, tem que ter revelação, tem que ter promessa. E ele está, o que ele fez na cruz, firmou a gente em melhores promessas. O negócio é ter cuidado com a raiz de amargura que está aqui em Hebreus 12. Ó. Você pode olhar aqui em Hebreus 12, você vai ver. Versículo 14 diz assim, ó, é muito conhecido isso aqui, eu vou ler rapidinho. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem que se santificar, tem que se separar e seguir paz, seguir em paz. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Por ela muitos se contaminem. Então quem é amargurado, quem está triste, amargurado, não só fica mal, mas contamina quem está em volta. Foi de Deus a Agar sair de perto do filho. Deixar ele para morrer. Senão ele ia ficar chorando com mãe, calma, mãe, calma. Ia ficar os dois abraçados e morreriam. Ela ia roubar a fé. Cuidado com isso. Estou repetindo aqui, cuidado com isso. Tem gente, e às vezes gente que você ama, que vai ser usado naquele momento como roubador de fé. Tentar desanimar você. Cuidado com isso aí. Cuidado com esses discursos. E quando é uma pessoa que você ama, você sabe que te influencia muito mais. Amém, Jesus? Essa raiz de amargura, ela é tão maligna que ela contamina quem está em sua volta. Cuidado, perceba isso e vamos orar. Aliás, hoje eu marquei essa oração, vamos orar agora. Em nome de Jesus. Tá bom? Irmãos, era isso. No deserto, com promessa, Deus faz habitação para você. Não tem tempo ruim, como diz o pessoal lá fora. Não tem tempo ruim com Deus. Pega aquele pedido da amargura, para a gente orar contra a amargura agora, antes da gente adorar o nosso Deus. Oração de libertação também é adoração a Deus, tá? Porque ele veio para libertar os cativos mesmo, tá bom? E curar os enfermos. Então vou fazer essa oração agora para libertar qualquer pessoa de opressão, ansiedade, medo, pânico, depressão, amargura. Você viu que a raiz de amargura contamina quem está em volta. Contamina, não é só a pessoa amargurada não, ela vai contaminar. Então uma pessoa amargurada, se você não tiver cuidado, daqui a pouco você está gritando, não resolve mais nada na conversa, na paz. Seguir a paz com todo, mas você para de seguir a paz. Você começa agora a ficar igualzinho àquela pessoa. Igualzinho, aquela pessoa amargurada, você vai ficando igualzinho a ela, igualzinho a ela. Depois você está... É mais um depressivo por aí. Por quê? Porque está perto de alguém amargurado. E nem eu tenho que ter raiz de amargura e tenho que ter cuidado se eu estou perto de alguém com raiz de amargura, para não me contaminar. Então nem eu vou contaminar, nem serei contaminado. É importante saber, Deus é com a gente. Amém, Jesus? Glória a Deus. Com promessa, no deserto, vira habitação. Amém? Pega o seu pedido de oração se você fez, mas se não fez também vai receber essa oração. Só fique de pé em nome de Jesus.